Feliz sábado a todos. É muito fraco, hein? Pode melhorar? Feliz sábado. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Hoje a festa começou bem cedo, né? Às 7 e pouquinho ali atrás, os amigos chegaram e foi servido um café da manhã. Fiquei sabendo aí que foi maravilhoso. Foi ou não foi? Amém. Que legal. A presença de vocês, amigos, que vêm todos os sábados, aos domingos, é importante para nós. E já estão me dizendo que já estão acostumando com vocês aqui. Vocês não podem mais deixar de vir. Tá certo? Já estamos acostumados com a presença de vocês aqui, aos sábados ali na classe do amigo, aos domingos e às quartas. Então, portanto, não pense mais em nos deixar. Precisamos de vocês aqui conosco para termos essa união, esse encontro especial com Cristo. Amém? O texto que eu trouxe nessa manhã para refletirmos encontra-se no primeiro livro da Bíblia, lá no livro do início, do princípio, no capítulo 3. Abra sua Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, e vamos ler o versículo 8 até o versículo 13. Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e então escondi-me. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e então eu comi. E concluindo o versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse é um dos textos mais lidos por todos os cristãos, porque todos os anos nós começamos o ano bíblico, né? E o primeiro livro de Gênesis, ele começa a ser lido. Às vezes não chegamos até o final, mas sempre o livro de Gênesis é lido. Então é um dos textos mais lidos pelo cristianismo, é Gênesis, os primeiros capítulos. Essa semana a revista Veja vinculou uma matéria que muito me chamou a atenção. Nessa matéria, estudiosos, pesquisadores, antropólogos estão preocupados com um comportamento social. Sabe qual é o comportamento? O comportamento que leva um ser humano a colocar a culpa em outra pessoa. Eles chamam isso de o bode expiatório. Algo que está crescendo avassaladoramente no meio social. Ou seja, ninguém mais está preocupado em assumir a sua responsabilidade, porque na medida que tem um problema e ele tem uma culpa, ele transfere para um bode expiatório e acha alguém para transferir essa culpa. E eles começaram a estudar, a pesquisar e descobriram que isso começou lá no princípio. E eles dizem nessa matéria que há cura para isso. Há cura para deixarmos de colocar a culpa pelos nossos atos, pelas coisas que fazemos em outrem. E quando eu leio esse texto aqui de Gênesis, isso vem muito claro para mim, o comportamento hoje dos seres humanos que tiveram um antecedente. E hoje é muito fácil e perceptível vermos esse comportamento de transferência de culpas. Duas crianças estão brigando, um adulto chega e fala: parem com isso, menino. Logo um aponta o dedo: foi ele que começou. Não, foi ele que começou. Já vem uma resposta pronta de dentro, já formatada, perfeita, para apontar o dedo para alguém, para que alguém assuma a culpa que é minha, que é sua. Há mais de 4 décadas, o governo cubano vem criando uma ideia patética de que a culpa pelo insucesso do comunismo, pela miséria de Cuba, se deve a quem? Aos Estados Unidos. Eles são culpados por Cuba viver naquele fechado sistema de miséria, de problemas. Tem alguém que é culpado. A culpa não é do sistema, é de alguém. É dos Estados Unidos que embargou politicamente o país. Percebe como é fácil transferir a culpa para alguém? É tão fácil que já estamos acostumando com o anormal. Que o normal, que seria de eu assumir a minha responsabilidade diante de alguns fatos, eu a transfiro, isso já é normal.
Quando vemos o contrário, nós nos assustamos. O ano passado, para vocês terem uma ideia, quanto isso virou uma coisa tão séria, que o ano passado, um presidente aí da Venezuela contraiu câncer, todos sabem. E ele ficou tão chateado porque estava doente, e ele precisava colocar a culpa a alguém. Ele falou, sabem por que eu estou com esse câncer? O culpado é o Dragão, é os Estados Unidos. Eles são culpados porque eu estou com câncer. Olha como é que são as coisas. Tão séria que o ser humano não tem mais preocupação em transferir a culpa para ninguém. É muito simples. É só achar um bode expiatório, olhar fixamente para ele e dizer, é aquele ali que é o culpado. E eu vou colocar a culpa nele. Amigos, quando nós olhamos aqui para a origem, lá para Gênesis, a gente vê uma cena que hoje as pessoas copiam de algo que já foi colocado lá no início, que alguém fez pela primeira vez. Essa questão de transferir culpa de um para o outro não é nova. Não foi de uns 10 anos para cá que começaram a fazer isso. E quando nós lemos lá no capítulo 3, o versículo 10, diz que ele disse, Adão falando com o Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. Deus agora vem ao jardim e procura por Adão. Adão começa a procurar por Adão, e cadê Adão? Adão não aparece. Adão estava com medo do Senhor. E agora o Senhor se aproxima de Adão e começa a conversar com ele. E fala, Adão, o que aconteceu? Por que você está escondido? E Adão falou assim, Senhor, eu estava nu e eu fiquei com medo e por isso eu não me apresentei. Por isso eu estou escondido. E Deus olha para Adão e fala, mas quem te falou que você está nu? Quem revelou isso para você? Será que você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? Deus faz uma pergunta para Adão agora. Você porventura comeu do fruto que eu disse para você que não era para comer? E agora Adão se prepara para dar a resposta. E agora começa a pensar, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer? Eu preciso sair dessa, eu tenho que achar alguém para transferir essa culpa, eu não vou assumir isso sozinho. Não é assim que acontece hoje? Eu tenho que achar, não, eu não sou culpado. Eu não sou culpado, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. E agora vem uma ideia genial da cabeça de Adão. Adão pensa, formata, arquiteta uma resposta e fala, Senhor, é o seguinte, é a mulher. Ela que é a culpada, porque ela trouxe o fruto para mim e eu comi. Portanto, eu não tenho culpa de nada, a culpada é ela, foi ela que me deu o fruto. E agora Adão pensa, agora eu saí dessa situação, né? Transferi a culpa para Eva, e agora o Senhor vai ter um particular com ela e vai resolver com ela, e eu estou livre disso tudo. Nossa, que ideia espetacular, que estratégia, né? Que estratégia especial de uma saída pela tangente. E agora Adão cruza os braços e fica esperando o que Deus vai falar com Eva. Agora Deus tira o olhar de Adão e olha para a mulher. E Deus olha para a mulher e fala, o que você fez? Por que você fez isso? Por que você comeu? E agora Eva começa a pensar, o que eu vou dizer, né? O que eu vou dizer? Eu tenho que ter uma ideia, porque ele saiu dela, agora eu tenho que sair também. E agora ela olha para Adão e fala, meu professor, é fácil, o meu professor já me deu a dica, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. E olha para Deus e fala, Senhor, a serpente. Foi a serpente, eu estava andando lá pelo jardim, eu nem estava pensando em pegar do fruto, mas eu ia passando por ali, assobiando, cantando, e a serpente, não é que ela falou comigo, não é que ela me chamou, eu nem queria, eu nem estava lá, nem pensava em passar por aquela árvore, mas a serpente me chamou e começou a conversar, e me deu o fruto e eu comi, portanto, a serpente é a culpada. E agora, pensa como é que Deus agora olha para aquela situação, resumindo a história, trazendo em pratos limpos de quem era a culpa? De quem era a culpa de tudo aquilo? De Deus, porque Deus havia criado o homem, Deus deu uma mulher que o homem não queria, foi Deus que empurrou Eva para ele não queria, ele não estava sentindo falta de uma adjuntora, quando viu os animais lado a lado, nada disso. Deus foi quem colocou a mulher para Adão, portanto Deus era culpado. Deus colocou a serpente no paraíso, portanto Deus era o culpado. E agora todo mundo estava limpo da situação. E Deus tinha que sair dessa situação agora. Percebe como foi muito prático a saída de Adão, a saída de Eva, e portanto hoje, quando nós vemos as pessoas transferirem culpa para outras, não é nada novo. Aprenderam lá do princípio. Tivemos professores especiais a nos ensinar essa teoria. E por isso é muito fácil. E digo a vocês, pessoas matam para se livrarem de culpa. Pessoas matam pessoas supostamente culpadas. Querem ver?
1994, Copa Mundial de Futebol. Era um jogo importantíssimo, Colômbia e Estados Unidos. E ali estavam os jogadores da Colômbia jogando pelo seu país, defendendo o seu país, e de repente uma bola é cruzada na área, e o zagueiro daquele time colombiano, Andrés Escobar, o coitado foi na intenção de tirar a bola do gol para livrar o seu time, porque ele estava defendendo o seu time, o seu país. Mas ele foi com tanta vontade de defender que a bola bateu nele e entrou contra. E fez um gol contra. E por causa daquele gol contra, a Colômbia foi eliminada da Copa. Voltaram para a Colômbia. Quando o avião pousou na Colômbia, tinha gente com protesto, com os cartazes com o nome dele, Andrés Escobar, o traidor, o que entregou, o culpado. E amigos, durou apenas alguns dias. Sabe o que fizeram com Andrés? Sabem? Mataram o pobre do Andrés. Foram lá e mataram, porque disseram que a culpa pelo time ter sido eliminado da Copa era do Andrés. Tinha 11 jogadores, mais uns 10 da comissão técnica, mas o único culpado pela derrota do time era o Andrés. Percebem como é fácil? Como é fácil se esquivar de alguma coisa e jogar nas costas de alguém? Mas os nossos primeiros pais fizeram isso com muita propriedade. E a humanidade vem desencadeando esse comportamento. O sistema nazista, mais de 6 milhões de judeus morreram porque eram culpados pela crise econômica alemã e mais culpados porque tinham se beneficiado dela, segundo Hitler e sua cúpula da morte. Até quando as pessoas irão sofrer, morrer, porque culpas são creditadas a elas que elas não devem? Até quando isso vai acontecer? Lázaro morre, as duas irmãs choram, Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo na hora que eu mandei chamar o Senhor aqui, ele não teria morrido. Portanto, a culpa é sua. E vivemos nesse mundo transferindo culpas para as pessoas. E como é que Deus agiu com o casal? Agora eles pensaram: somos inocentes, nós não temos culpa. E lá em Romanos, no capítulo 6, queria que você acompanhasse comigo. Romanos, no capítulo 6, o versículo 23. É um texto muito conhecido. O que é que diz a Bíblia? O salário... Estão acompanhando? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é transferir a culpa para alguém e está tudo resolvido. Alguém tem que pagar um preço. Sem derramamento de sangue, o salário do pecado é a morte. Agora Deus olha para o casal e fala: olha, eu fiquei realmente maravilhado com esse teatro que vocês fizeram aqui, com esse malabarismo estratégico que vocês fizeram. Tudo bem, só que agora a história muda de figura. E alguém terá que morrer pelo pecado que vocês cometeram. Não adianta ficar apontando Adão para Eva, Eva para Adão, Eva para a serpente, e assim, não. Alguém vai ter que pagar o preço. E agora Deus pega lá um cordeirinho, voltamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 21. Olha o que o Senhor faz. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus agora pega um cordeiro e mostra para eles agora quem iria receber a culpa, porque alguém deveria morrer. E aqui no livro de Patriarcas e Profetas, Ellen White faz um comentário a respeito de Caim e Abel, no momento do sacrifício que Deus chamou os dois para se apresentarem. Ela diz o seguinte: estavam cientes, Caim e Abel, da providência tomada para a salvação do homem, e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador, a quem tais ofertas tipificavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão. Patriarcas e Profetas, página 67. Deus agora, naquele momento, institui então a transferência do pecado para o animal. Não foi lá no deserto que começou, não, lá no paraíso, lá no Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram, Deus agora pega um animal,
sacrifica aquele animal, mostra para eles como é que vai funcionar daquele momento em diante, tira a pele do animal e veste Adão e Eva. E agora, toda vez que o homem peca, ele busca um cordeiro, um bode expiatório, para transferir a sua culpa para o animal. Quando vamos lá para o deserto, depois de muito tempo, e lá no livro de Levíticos, um pouquinho à frente, no capítulo 4, Deus deixa bem claro para o povo de Israel, que já haviam se esquecido da prática, que já tinham entrado na idolatria do Egito, que haviam se perdido. Agora Deus olha para eles, e através do seu servo Moisés, olha o que diz a eles. Levítico capítulo 4, e o versículo 27 até o 29. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta, pela expiação do pecado, e a degolorará no lugar do holocausto. Agora o povo de Israel sai do Egito, do cativeiro, e agora estão ali, começando uma vida nova rumo a Canaã. Deus chama Moisés e mostra a Moisés como é que vai funcionar, como é que deve se comportar o povo, do mesmo jeito que foi feito com Adão e Eva. E agora mostra para eles que quando eles pecavam, eles pegavam um animal, sem mancha, sem defeito, levava para o sacerdote. O pecador colocava a mão na cabeça do animal, havia uma identidade com o animal, porque aquele animal estava recebendo a culpa, o pecado daquele homem para ele, iria morrer no seu lugar. O próprio pecador matava o animal, degolava o animal, e ali acontecia o sacrifício. A culpa era transferida para o animalzinho que não tinha culpa nenhuma. Mas era assim que Deus estava mostrando para o povo o que seria mais na frente, porque um cordeiro viria para uma vez por todas morrer no lugar de cada um de nós, para pagar o preço do nosso pecado. E agora o povo começa a ter esse ritual. E agora começa a transferência de pecados para aquele animal. Adão, diz Ellen White em História da Redenção, que quando Adão viu pela primeira vez aquele cordeirinho sendo morto, diz que doeu no seu coração em ver aquela criaturinha que não tinha culpa de nada, mas estava morrendo por conta do seu pecado, da sua culpa, da sua transgressão. E muitos anos agora o povo de Israel seguem vivendo, transferindo os pecados para os animais, até que um dia o cordeiro veio. E lá João Batista nos declara isso em 1:29, que quando João Batista viu a Jesus, quando João Batista voltava do deserto e encontrou-se com o Messias, ele olhou para ele e falou assim: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora Jesus estava vindo em pessoa para morrer na cruz, para de uma vez por todas transferir os nossos pecados para Ele, para que Ele pagasse o preço da nossa culpa. Ah, irmãos, quando Jesus veio aqui, fez essa obra, e por isso, durante tanto tempo, lá no deserto, os animaizinhos eram tipificados, porque Jesus viria mais na frente e morreria no lugar daqueles animais. O verdadeiro Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado de toda a humanidade. E vamos a Isaías. Isaías nos deixa muito claro a obra do Senhor Jesus quando esteve aqui. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, irmãos, agora com a vinda desse Cordeiro, aí há uma oportunidade de transferirmos a nossa culpa para Ele. O nosso pecado agora é lançado nos braços do Senhor e nós temos o perdão. Percebe que Adão joga a culpa em Eva, que joga na serpente, e Jesus vem e fala: não, a culpa, Adão, foi sua, foi de Eva, vamos jogar no Cordeiro, ele vai pagar o preço. Depois Jesus vem e morre no nosso lugar. E hoje o que nós fazemos? Transferimos a culpa. Adão transferiu para Eva, Eva para a serpente, foi para o Cordeiro, depois foi para Jesus, e nós voltamos para as pessoas novamente.
Não, a culpa são das pessoas, é dela, é dele. O nosso pecado, a nossa culpa não deve ser depositado nas pessoas, porque as pessoas não podem resolver o nosso problema. As pessoas não podem perdoar os nossos pecados. Há uma figura para receber todo o nosso pecado, e essa figura é Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, quando ele veio, morreu em meu lugar, em teu lugar. E dizendo, filho, pode lançar o teu pecado sobre mim. Eu quero jogar nas profundezas do oceano, para nunca mais se lembrar. Eu quero apagar tudo isso, mas você precisa lançar para mim. Pare de ficar jogando a culpa no seu pai. Pare de ficar jogando a culpa na sua mãe. Se meu pai tivesse feito assim, assado, eu não teria chegado onde cheguei. Se a igreja me recebesse com mais cuidado, eu seria diferente. Se deixasse eu fazer alguma coisa na igreja, até que eu iria fazer. Pare de jogar a culpa nas pessoas. Eu seria um bom cidadão se o governo não fosse o responsável. Precisamos parar de jogar a culpa nas pessoas. E Deus dá a vitória para nós. Eu quero ler o texto com vocês, João 1,8, lá no final da Bíblia, 1 João 1,8. 1 João 1,8. Esse texto ele é muito importante. 1 João 1, versículo 8. O que diz a Bíblia? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha como isso é forte. Adão criou uma maneira de tirar a culpa dele, de transferir para a mulher. O apóstolo fala, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Deus, quando chegou no jardim, gritou para Adão, Adão, onde estás? E nenhuma resposta Deus teve. Mais uma vez Deus fala, Adão, onde estás? Amigos, Deus estava perguntando por Adão, não é porque Deus não sabia onde ele estava, não é porque Adão tinha encontrado um esconderijo lá no jardim do Éden, debaixo daquelas copas enormes de árvores, e ele encontrou um esconderijo tão escondido que Deus não estava conseguindo encontrá-lo. Não era por isso que Deus estava chamando Adão? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia. E por que Deus chegou no jardim perguntando a Adão onde ele estava? Sabem por quê? Versículo 9 de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus estava dando uma oportunidade para Adão se confessar. Deus estava dando uma oportunidade para Adão chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui com essa cara lavada e quero confessar o meu pecado, eu sou o culpado, foi eu que comi porque eu quis. Eva não tem culpa de nada, ela trouxe para mim, mas eu comi porque eu quis comer. Deus estava dando oportunidade para aquele filho se entregar nos braços de Cristo e dizer, Senhor, me perdoa porque eu pequei. João fala, se é uma partícula de idioma, de condição. Para que aconteça, precisa ter uma condição. Se você confessar, se você chegar, Senhor, a culpa é minha, eu sou um pecador, eu sou assim, não é porque a igreja é culpada, meus pais são culpados. Estamos cansados de ver pessoas colocando a culpa em outras pessoas. Eu como isso mesmo porque todo mundo come. Eu vou lá na balada, eu vou porque eu já vi até gente da igreja lá, por que eu não vou? Eu uso isso mesmo porque eu vi a mulher do pastor usando, por que eu não vou usar? Eu não tenho culpa disso. Transferindo aquilo que é sua responsabilidade, colocando a culpa nas costas, nos ombros das pessoas. Deus fala, Adão, onde você está, meu filho? Eu quero conversar com você. Abra o coração para mim, diga o que aconteceu. Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus conhece todas as coisas, mas se você ficar escondendo e não confessar, Deus não pode fazer nada para você, por você. Até que vontade Ele tem de, quem sabe, restaurar a tua vida, de mudar a tua vida, de tirar daquele caminho e colocar num caminho de salvação. Mas você precisa usar o se de João. Se você confessar, se você parar de colocar a culpa nas costas das pessoas e assumir diante de Deus e falar, Senhor, fui eu, sou eu sou o culpado. E agora você pode estar pensando, e Satanás diz, olha, não faça isso, porque se você disser para ele que você é culpado, você está destruído. Essa é a teoria diabólica na vida das pessoas. Arrume um bode expiatório para colocar a culpa, porque se você confessar, você é um fracassado, você é um fraco, você jamais pode admitir que você errou, porque senão você é fraco.
E agora Satanás fica usando essas artimanhas na minha cabeça e na tua cabeça para tirarmos a culpa de nós. E aí Deus fica lá esperando que você chegue para Ele e se arrependa e confesse. Mas não acontece, porque você não vai até Ele. Naquele dia, quando houve o encontro com Adão, lá no jardim, Adão teve a oportunidade de confessar o seu pecado. E quando ele viu o cordeiro sendo imolado, derramando o seu sangue, ele chorou amargamente, porque a dor era tamanha, em saber que aquela criaturinha, sem culpa nenhuma, estava carregando sobre si o seu pecado. Meu desejo nessa manhã, irmãos, é que nós possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, não é culpa de ninguém, é culpa minha. Eu não trabalho na igreja, não é porque ninguém me chama para fazer nada, não. Eu não vou porque eu não quero mesmo. Eu não quero fazer nada e fico dizendo que não faço porque as pessoas não me chamam para fazer nada. Senhor, a verdade é essa, eu não faço porque eu não quero. Eu não venho nos cultos, no domingo, na quarta, Senhor, não é porque eu estou cansado, não. É porque eu não quero ir. Eu quero ficar em casa assistindo um programa melhor do que vir à igreja e ter um encontro contigo. Não é porque eu não vou na igreja, porque chega lá, é aquele pregadorzinho, é a mesma musiquinha. Eu não vou na igreja, Senhor, é porque eu não quero vir. Eu tenho algo melhor para fazer. Eu não dou estudo bíblico, eu não prego para as pessoas porque eu não quero. Não é porque eu fico usando a desculpa de que não sei, que ninguém me treina, que ninguém me dá material. É nada disso, porque eu não quero mesmo fazer. Abra o coração para Cristo e diga para Ele a verdade. Assuma a sua responsabilidade e diga para Ele, porque Ele quer salvar você. Ele quer tirar toda essa culpa. E quando diz lá em São Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus fala? Eu quero fazer o que com vocês? Aliviar. Deus não quer que você carregue uma culpa na sua vida. Assim como Ele não quer que você transfira a culpa para outra pessoa, Ele também não quer que você carregue essa culpa. Ele está de braços abertos esperando que você diga: Senhor, eu não suporto mais. Resolve o meu problema. E aí João categoricamente diz: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar todos os pecados. Querido, nessa manhã, o meu desejo, a minha oração, é que eu e você paremos de lançar a nossa culpa nas pessoas e comecemos a lançar nos pés do Senhor. E dizer: Senhor, salva-me, salva-me. E Deus está pronto para ter um encontro contigo, assim como Ele foi atrás de Adão e falou: Adão, onde é que você está, meu filho? Hoje Ele procura por mim, por você. Aonde você está? Ele quer conversar com você, Ele quer perguntar para você o que aconteceu, e você tem a oportunidade de abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, a história verdadeira é essa, salva-me, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga, é meu sincero desejo e oração nessa manhã. Amém.